Graça e paz a todos nesta bendita noite que o Deus bendito, o Senhor Todo-Poderoso, tem nos concedido. Uma reunião de sábado, fugindo um pouquinho do protocolo que a gente sempre usa nas reuniões de sábado, mais voltado para momentos de oração. Eu então reservei uma surpresa para o nosso pessoal. Eles passaram a semana toda curiosos, não é a primeira vez que eu faço isso, de preparar-lhes uma surpresa quando vem alguém para cantar, não só cantar hoje à noite, como pregar também. Eu falei, vai vir um cantor, e como num tempo já passado, de alguns anos, eu trouxe um grupo de jovens que desenvolviam no cântico e na instrumentalidade, nos instrumentos, e eles participaram conosco naquela oportunidade. Então tinha alguém já pensando, será que é o Carlos, apelidado de Sete, que vai estar com a gente? Não, não é o Carlos, apelidado de Sete, que faz muito tempo que eu não o encontro. Mas é o evangelista Almir. E aí eles descobriram ainda há pouco, né, quando ele chegou na mais completa descrição, né? A dona Lia está até meio afastadinha ali no portão, né, para fazer uma surpresa na que eu abrisse, né? Mas é muito bom tê-los aqui. Se você quer encontrar o evangelista Almir às 8 horas da manhã, tem um lugar que todo domingo ele vai lá e eu também vou. É o momento de levar o pão, né? De adquirir, de comprar o pão. Eu vou lá para buscar os pães para nós aqui no café da manhã, na escola dominical, e lá eu encontro o evangelista. Dessa vez eu não aguentei. Falei, evangelista, vamos lá no sábado. Saudade de ouvi-lo, né, ao vivo cantando. Ele me lembra muito Oséias de Paula. A voz é um pouquinho parecida. Nós vamos ter o privilégio de ouvi-lo hoje à noite, também uma meditação, não sei o que ele preparou, que Deus colocou no coração dele, para nos abençoar, por assim dizer. Tá? Evangelista, já está o microfone aí, pode usar esse aqui também, vai reforçar para o nosso pessoal e seja um instrumento usado por Deus. Eu gostei da capa do violão dele, é ajeitada, né? Chique, né? Preparando o instrumento. É pai de muitos filhos, sempre lembra, ele tem bastante filhos. E os filhos dele também são uma fartura, não é? Que diga o pastor Eliezer, né? Reverendo. Deus abençoe. Prazer. Eu vou sair por aqui. Um prazer a gente ser convidado aqui, tá bom? Deus abençoe. Amém. Muito boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor seja conosco nessa noite. Possamos usufruir maravilhosamente deste momento. É um momento ímpar, né? Quando nós estamos na presença do Senhor, é um momento ímpar, né? Então, a gente sente muita alegria de estar compartilhando com o pastor João, sua família, a Célia, né? Que de muitos anos, né, a gente conhece, né? Nós temos, assim, trabalhamos até um pouco juntos lá ele me convidava lá na rádio, na época, a gente ia lá cantar, ora pregar, né? E a gente aprendeu a ser tanto irmão como um amigo, né? Amém. E amigo mais chegado que irmão. Amém. A nossa família do pastor João. E é um prazer muito grande. Eu, nessa trajetória também de evangelização, nós trabalhamos, eu sou evangelista da Igreja Presbiteriana do Brasil desde os anos 72. A minha esposa me conheceu atrás de um púlpito assim, pregando a palavra, e vivemos 48 anos trabalhando com a igreja. A partir de 2023 para cá, é que eu não estou responsável com a igreja, né? Apenas auxilio o pastor Diego lá na terceira igreja, né? E se alguém de lá estiver ouvindo, aquele abraço para todos aí. E amanhã estarei lá na escola dominical ministrando escola da manhã
às 9 da manhã, e à noite estarei pregando também ali na terceira igreja presbiteriana. O pastor Diego estará num trabalho em Araraquara amanhã. E é muito bom. Falei, um final de semana assim cheio para a gente é muito gostoso. Amém. Deus esteja abençoando. Amém. Antes de tudo, quero elevar a Deus, porque Ele é que é o merecedor de nossa honra, nossa glória, nosso louvor. Né? Como diz os atributos de Deus são eternos e nós precisamos honrá-los, né? Ele é onisciente, onipresente, onipotente, né? Diz alguém, eu ouvi há muitos anos que a palavra oni no original significa mais perto do que a nossa roupa. A palavra oni no original é mais próximo do que a nossa roupa do corpo. Então ele é onipresente, ele está mais próximo de mim do que a minha roupa do corpo. Está dentro Amém. do nosso coração Amém. e do seu. Amém. Ele é onipotente, onipresente e onisciente. São os 3 atributos invisíveis de Deus. Ele é onipotente porque tem todo o poder nos céus e na terra. Ele é onisciente, ele é onipresente, porque ele está presente em todo lugar. Salmista 139, se subir ao céu, lá tu estás. Descendo mais profundo do abismo, estás também. Por onde que eu vou escapar da presença do meu Deus? Né? Não tem como, porque ele é onisciente e onipresente. E é onisciente porque ele sabe de todas as coisas. Ele conhece tudo. Pois bem, vamos buscar aí. Senhor, neste momento nós nos prostramos diante da tua presença. Nós somos pó, somos barro e o Senhor é o oleiro. Amém. E nós agradecemos, ó Pai, pela grandeza do Senhor. Amém. E agradecemos, meu Deus, ao Senhor por ter revelado a nós essa tão grande palavra. Amém. De sabermos, ó Pai, que o Senhor é o único Deus, Criador do céu, da terra e do mar e de tudo que neles existem. Sim. E não há outro que possa comparar a Ti. Amém. Obrigado, Deus, por o Senhor nos fazer crer no Senhor. Amém. Nós agradecemos por essa família, por este lar, por este trabalho. Abençoe, meu Deus, que daqui possa nascer muitas e muitas almas ainda para o Senhor. Amém. É a nossa oração e pedimos que nos ajude agora na pregação da palavra, pois somos finitos, mas o Senhor é infinito. Amém. Nós somos fracos e o Senhor é poderoso. Sim. Por isso nós entregamos a nossa palavra nas tuas mãos e o Senhor faz de nós como quiser. Eu peço perdão pelos nossos pecados. E se alguém tem algum problema de enfermidade, nós já repreendemos em nome de Jesus. E que toda bênção seja estabelecida no coração de cada um nesta noite. Eu oro agradecido em Cristo Jesus. Amém. Amém. Eu vou entoar um cântico. Quem gostava de cantar era o saudoso Luiz de Carvalho. O saudoso Luiz de Carvalho, batista, nato, né? E diz assim: a minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, desprezível, pecador. Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele
regozijo desde que aceitei. E na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo do mar. Desde que estendeu sua mão para mim, quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu sua mão para mim, quando Ele estendeu sua mão para mim. Só o microfone, vai ter que ficar mais no alto. Prende mais em cima, hein? Isso. Também. Aí. Então, nós só estamos na presença de Deus porque Ele estendeu a mão para nós. Amém. Crê nisto? Amém. Se não fosse o Espírito Santo, enviado por Cristo, depois da sua subida, que desceu e deixou poder na terra e conhecimento da palavra, nós não teríamos esse conhecimento que temos hoje. É Ele que manda. E Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é Deus. Não tem distinção, né? Então é algo maravilhoso. Pode entoar outro? Agora eu vou entoar um de Osés de Paula. Hoje sou feliz. Sozinho vaguei pelo mundo, faltava-me a direção, sucumbido e sem alento, era sem afeição. Procurei ser feliz e não achei, mas um dia encontrei com Jesus, que ofegante carregava a cruz, e em seus passos feliz caminhei. Hoje sou feliz com Jesus ao meu lado, caminhando vou dizendo: meu Senhor, muito obrigado. Sozinho andava em trevas, sem Deus, sem paz e sem luz. O caminho eu não sabia deste mundo de horror, mas em Cristo Jesus, o Senhor, encontrei o excelente guia, e é Ele quem ao céu me leva, e o seu sangue é que me faz jus. Amém. Oh, eu sou feliz com Jesus ao meu lado, caminhando vou dizendo: meu Senhor, muito obrigado. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém.
Agora nós vamos passar para a parte mais importante do culto, que é ouvir a palavra do Senhor. Amém. Uma vez eu falei isso numa igreja e alguém achou que não, né? E os louvores, não, tudo é importante. Os louvores, a oração, tudo importante. Mais importante é a palavra. Porque sem a palavra não tem culto, né? Se você vai lá só para cantar e orar, não é culto. O culto é quando tem a palavra. Aliás, nós aprendemos na teologia que um culto, pelo menos uma liturgia, tem que ser um hino, um cântico, um hino e leitura da Bíblia e oração. Aí já está o início do culto. É o que é feito sempre nos cultos, graças a Deus, né? Irmãos, o pastor pediu para que eu trouxesse uma mensagem e Deus me mostrou uma mensagem que é muito edificante para nós. Eu creio para todos, porque é a palavra de Deus, né? A palavra de Deus é viva e eficaz. E nós vamos hoje refletir um pouco no livro de Jonas. Vamos abrir as nossas Bíblias no primeiro capítulo de Jonas. Vamos estender um pouco alguns versículos. Eu tenho quanto tempo tem um horário determinado, pastor? Você... Eu acabo aqui 9h15, 9h20. Ah, tá bom. Então tá bom. Reserva aquele finalzinho do S ali, ó. Ah, tá bom. Depois nós vamos... Então, nós vamos abrir no livro de Jonas. E vamos refletir um pouco sobre o que Deus tem para nós nesta noite. É para mim e para você. Quando a gente vai falar da palavra de Deus, nós temos que ter a responsabilidade de ouvir antes de falar. E para que todos alimentem juntos, nós vamos alimentar juntos. Todos somos iguais, não tem nenhum maior que ninguém. Na palavra de Deus, todos são iguais. Aliás, é o único lugar que empresário e faxineiro se unem e se torna uma pessoa só na igreja. É na igreja. Né? O empresário serve o faxineiro, e o faxineiro serve. Então, é o único lugar que todo mundo é igual, não tem diferença, distinção. Né? Então, glória a Deus por isso. Né? Jonas, o texto diz o seguinte: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, alguém fala Amitai, né? Dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou-se um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus. Ele pôs aqui Deus minutos, porque eles não sabiam quem era Deus de Jonas, né? Talvez assim o seu Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde, lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhes disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor
e lhes disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe o havia declarado. Sabia porque ele tinha falado. Disseram-lhe: que faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar. E cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Obrigado, Senhor, pela leitura da tua palavra. Louvado seja o teu santo e excelso nome. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, é interessante o texto. O texto fala de Deus ter lembrado, naquela época de grande declínio espiritual e talvez moral também, e quem sabe cívico também, e Deus se lembrou daquela cidade que era mais ou menos o tamanho de Barretos. Tinha 120 mil habitantes ali. E Nínive, quem construiu Nínive foi um neto de Noé. Foi o Nimrod, né? Nínive era uma cidade muito antiga, né? E Noé está na aliança de Deus, né? De Noé veio a linhagem de Noé, é que chegou até Abraão. A história é grande, não precisamos, todos os crentes sabem, mas é só para a gente lembrar que Nínive ela estava relacionada a Noé, ao povo de Deus. Apesar de ser não dos judeus, nem israelita, Nínive era gentia, o povo gentil, não era considerado o povo de Deus, né? E por isso Jonas estava irado, irou com Deus, irou com todo mundo, ficou bravo com todo mundo, e até quis fugir da presença de Deus. Por quê? Mas é possível, esse povo não merece a gente ir atrás deles, não é dos que nós precisamos ir atrás, né? Mas Deus estava de olho naquela cidade. E a Bíblia diz aqui o contexto no final, que aquela cidade foi salva pela pregação de Jonas, mesmo nos percalços que ele passou, mesmo em todas as tribulações e as coisas que aconteceram. Mas uma coisa que nós precisamos entender, o texto ensina para nós o propósito de Deus na provação. Muitas vezes nós achamos que tem que ser daquele jeito que eu estou querendo que vai funcionar. A mulher fala com o marido, não, tem que ser assim, o marido não, tem que ser assim, e fica brigando, talvez os dois, ou a família, ou quem tem uma empresa, né? Às vezes cria grandes conflitos e tudo, e às vezes nós não paramos para pensar que o propósito de Deus está na provação. Às vezes Deus permite que nós caiamos em alguma situação para que nós possamos entender quem é Ele. O irmãozinho falou muito bem a colocação da soberania de Deus, e é nesse ponto que nós temos que compreender quem é o Deus que nós servimos, né? Nós podemos notar que tem várias circunstâncias desde o passado, mas lembrando de Ana para cá, né? Ana, quando ela esteve aquela perturbação, precisou estar orando, que até o sacerdote pensou que ela estava embriagada, ela dizia, não, meu Senhor, eu estou falando com Deus em silêncio, ela só mexia com os lábios, não falava palavras, né? E o sacerdote pensou que ela estava
bêbada, para de beber esse vinho, coisa. Não, ela estava atribulada de espírito por causa da situação da concorrente dela, Penina, né? Mas nós podemos notar assim, a Bíblia disse que a Ana não tinha filhos, não é porque Satanás amaldiçoou ela, não é porque ela não prestava para nada. A Bíblia diz que Deus cerrou a madre de Ana para acontecer isso. Deus cerrou a madre de Ana para que acontecer aquilo. Porque Deus, o propósito dele na provação da nossa vida, às vezes, quando passa a situação, eu falo, meu Deus, mas olha, aquilo que eu pensava que ia ser para o mal se tornou para o bem. O Jó, né? Deus coloca o Jó numa situação tão terrível. O Jó não compreendeu o que Deus colocou ele. O propósito de Deus na vida de Jó era deixar uma história de testemunho para nós, para todos os crentes. Mostrar que Jó sofreu amargamente as situações, perdendo família, perdendo bens, perdendo caráter, perdendo tudo. E ele não compreendia o que era, a mulher não compreendia, os amigos dele não compreenderam, e nem Satanás não sabia de nada, não compreendia nada. Mas Deus tinha aquele propósito secreto. E aquela trajetória, ninguém sabia o que estava acontecendo, mas o Jó permaneceu firme na graça do Senhor. Né? O Jó, o Daniel na cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo, as situações que Deus coloca o povo dele para colocar uma prova, e depois, nesse perfil dessa prova, as pessoas entenderem que Deus é Deus Todo-Poderoso. Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus, diz ele em Salmo 46. Então, irmãos, nós podemos notar aqui que Deus permite que nós passamos por várias situações para que nós nos aperfeiçoemos e mudemos de visão daquilo que eu queria fazer, que eu queria ser. Porque o propósito de Deus é salvação. O propósito de Jesus na vida de que ele veio, ele esvaziou da sua glória e veio se fazer igual a nós pecadores e morreu pior do que nós, porque nós é que tínhamos que morrer como ele morreu, mas fez tudo isso porque a visão de Deus para a humanidade é salvação. Lembra que um dia lá no Éden, Deus preparou tudo bem feito, o homem à imagem e semelhança dele, e a serpente invadiu a vida daquele casal e transformou num caos. E Deus, tanto ele se irou como ele se entristeceu, certamente. A Bíblia fala que o Espírito Santo intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Com gemidos de dor que não se pode espremer. Você já tem um furúnco que você não aguenta pôr a mão para espremer, quem nunca teve não sabe. Nós que já tivemos, dos mais antigos, nós já tivemos, e a gente sabe a dificuldade, a dor. Né? É inexprimível aquilo, que é impossível espremer por causa que a gente não suportaria. E aí o Espírito Santo sofre por nós, por causa do pecado. Mas o plano de Deus em tudo, o objetivo de Deus é nos trazer a salvação. E a grandeza que nós vemos, um ponto, um púlpito, um momento, um lar que tem a palavra de Deus, é a maior riqueza e a maior alegria no céu. Amém. Os anjos cantam lá no céu por isso, quando nós nos depositamos a nossa vida no Senhor e ensinamos a nossa família, os nossos filhos. É claro que nem todos aqueles que nós queremos vão ser igual a gente quer. Como o pastor falou aí, eu tenho 5 filhos casados, 12 netos. E alguns bem vacilantes dos netos. Outros firmes. Dificilmente seja assim 100%, que é o que os pais queriam. Mas nós também não somos 100%. Nós temos nossas falhas. Mas a alegria que nós temos é de saber que o lar foi criado na condução
do ensino da palavra de Deus, que é o propósito de Deus. Por causa daquela tragédia que aconteceu no Jardim do Éden, Deus já imediatamente ele já faz a sua promessa de salvação. Por isso que lá em Mateus diz assim: vinde benditos de meu Pai, para a herança que está possuída desde a fundação do mundo. Nós somos salvos desde a fundação do mundo, não é agora não. Deus já tem esse plano eterno para os que creem, para os que andam no seu caminho. E aqui Deus tinha aquele povo ali. E Deus, eu preciso salvar aquele povo. Mas veja bem como que é a nossa natureza, quando nós não queremos as coisas. A Bíblia diz que quando Deus fala com Jonas que ele precisava ir pregar em Nínive, e o Jonas, meus irmãos, ele era filho de um profeta também. Ele é lá do livro dos reis, já cita, o livro de 2 Reis, já cita Jonas e Amitai, pai de Jonas, que era um profeta também. Naquele tempo dos reis de Israel lá, do tempo logo depois de Davi, Jonas existiu naquela época de Esdras, de Neemias, naquele mesmo grupo de profetas. E quando nós lemos lá em 1 Reis, capítulo, acho que é 15 ou até 20, por aí, que fala a história de Eliseu, aí conta que quando o Eliseu vai para a casa daquela mulher, aquela viúva, onde ele fez o milagre do azeite na casa daquela viúva, né? Diz que ela era a mulher dos discípulos dos profetas. Eu sou sofredora, meu senhor, e meu esposo morreu e ela era discípulo dos profetas de Israel. Então já tinha profetas, não era só os que está escrito na Bíblia, tinha muitos outros, né? E Jonas pode ser desse tempo. Então nós notamos aqui que Deus vê Nínive naquela situação depravada. Nínive é a capital da Síria, capital siriana. E era um povo idólatra, incrédulo, um povo obstinado ao pecado de todas as naturezas, e estava sentenciado a morrer até os animais junto com o povo que estava desobedecendo a Deus. E Deus, então, ele levanta esse homem, esse Jonas, e fala: você vai pregar. E interessante que a Bíblia diz que Jonas se dispôs, versículo, a minha tradução é a revista e atualizada, né? Talvez dá uma diferencinha da corrigida, né? Mas diz assim que Jonas, versículo 3, Jonas se dispôs, mas, tem um mas aqui que é uma contrariedade, né? É um verbo que contraria a continuação. Aqui, mas, esse verbo muda o sentido da história para fugir da presença do Senhor. Ele se dispôs. Eu vou sim. Mas ele era bem petulante, né? Deus fala: vai para Nínive pregar. Sim, eu vou. E vai. Mas só que ele foi ao contrário. Ao invés de ele pegar o navio para Nínive, ele vai, compra a passagem, vai para Tarsis. Eu vou para outro lugar, porque Tarsis me convém. Você já pensou aquela situação, né? Eu vou fazer isso porque isso me convém. O pastor está falando isso, não vou nem na cabeça dele, não. Meu pai está falando isso, meu pai está bobo, já está meio caducando, não vou na cabeça dele, não. E às vezes o pai está certo, e aí ele quer fazer contra, e aí as coisas dão tudo errado, e depois, como diz a palavra antiga, a pessoa se estrumbica, né? Por não ouvir um conselho de uma pessoa sábia. Então Deus vai dar o conselho, fala para Jonas, e ele se dispõe. Cara, mais legal, dispôs imediatamente, mas para fugir da presença do Senhor. E é interessante, irmãos, que é interessante que quando Jonas pega para ir para Tarsis, certamente não era um lugar também de família israelita também, em Tarsis também. Mas nós podemos notar assim, no navio
que ia da região, que sabia que Nínive, aonde Jonas morava, não Nínive, ele era esqueci, de Jope, era uma cidadezinha próxima a Belém, próximo a Nazaré. Quer dizer, ficava ali onde Jesus andou, naquela região, onde Jesus andou ali. E ali próximo tem o Mar Grande. O Mar Grande, talvez, se é o mesmo mar de Éfeso, que está onde que João foi exilado, na ilha, é o Mar Mediterrâneo, né? Tem o Mar Mediterrâneo, o Mar Egeu e o Mar da Galileia, que é um mini-mar, é um lago, né, de Genezaré. E ali Jope era por ali. Jonas era daquela região ali, onde Jesus andou, onde os apóstolos conheciam. Só que ele toma o navio para um lugar estranho e toma um navio de pessoas estranhas. Veja que esse povo do navio nem sabia que era Deus que fez as coisas. E o Jonas já começou a pregar o evangelho ali já. Olha como é o plano de Deus, né? Além de ele ir para Nínive para evangelizar, Deus vai fazer ali de qualquer maneira. Cara, você vai de qualquer maneira, você não vai de onde, você não vai de navio, você vai de peixe. Você vai. Então é o seguinte, quando ele entra no navio e que começa aquela tempestade, o povo já parte louco, corre daqui, clama o Deus deles, o Deus minúsculo, né? Deus ídolo, né? Porque eles não conheciam o Deus Todo-Poderoso. E aí enlouqueceram quando percebe que o Jonas estava numa boa, dormindo lá, tranquilo, que eles acordam ele fala assim, eu estou fugindo do Deus que fez o mar e a terra. Aí pronto, aí vem um temor. E aí você vai notar que aqui quase no fim do texto, eles já estavam clamando ao Deus do céu para ter misericórdia deles. Quer dizer, ali já estava convertendo. Jonas anunciou o evangelho sem querer. Aquele povo que ele não era enviado. Ele falou sem querer para aquele povo do navio. E o povo do navio creu no Deus porque eles falaram assim, livra-nós do sangue desse homem, não levem contas o pecado, porque nós temos que jogar ele no rio. Porque ele falou, né, me joga na água que esse problema acaba com vocês. Aí eles clamam a Deus. Então aí eles já ouviram a mensagem que era de Deus e imediatamente eles viram o milagre de Deus quando eles jogaram Jonas à água, o mar se aquietou. Por quê? Deus controla e está sobre o controle de todas as coisas. Eu me lembro quando o Marcos escreveu aquele texto lá de Jesus e os discípulos na tempestade, né, na tempestade que veio lá, né, que Jesus veio ao encontro deles quando Jesus estava dormindo no barco, atravessou no barco e dormindo, e aí veio a tempestade, e nós podemos notar assim, mas quem será que mandou aquela tempestade? Jesus não sabia que ia ter aquela tempestade? Claro que sabia, ele é o dono, ele é o criador, ele já faz com propósito. Aquela viagem, naquela situação, não foi por acaso. Jesus já sabia o que ia acontecer para que os discípulos crescem mais nele, no poder dele. É a mesma coisa da história de Jonas, né? Então Deus já previne tudo. Não é uma coisa que aconteceu por acaso. Bicho, nós estamos andando no meio do mar e lá vem uma tempestade. Aconteceu por acaso? Não. Foi proposital. Aquela tempestade foi o dono da tempestade que criou a tempestade, que estava enviando a tempestade ali, e ele tranquilamente levantou e falou, vocês são muito fracos na fé. Tempestade, aquieta-se. Tudo se acalmou. E eles falaram, e agora? Nós vamos sair da presença desse homem, porque nós não merecemos ficar na presença dele. Nós somos pecadores demais para ficar perto dele, né? Então, veja bem, o propósito de Deus, as coisas, para que mostrem a grandeza, o milagre e as maravilhas do Senhor. Amém. Então, Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigiu-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele posto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir da presença do Senhor. Essa atitude de Jonas o levou a experimentar uma grande provação. Foi engolido por um grande peixe. Entretanto, foi essa provação
que fez Jonas mudar de ideia e o levou a tomar a decisão de buscar cumprir o propósito de Deus para a sua vida. E onde que ele tomou essa atitude? Dentro do ventre do peixe. Deus já podia falar, bom, já que ele mudou de ideia, eu vou livrar ele, né? Já que ele mudou de ideia, não vai, ele vai ter que pagar o preço, né? Aí Deus podia falar assim, bom, já que ele agora confessou que ele é o pecador, que ele que está errado, e o Deus está fazendo isso é por causa dele, Deus, vou acalmar o mar e deixar ele embora, de jeito nenhum. Joga ele e ele vai, o grande peixe. A pessoa fala que é uma baleia, mas a Bíblia nunca diz que é baleia. O grande peixe engoliu a Jonas e ele lá no ventre do peixe, ele se arrependeu do que ele fez. Olha que coisa. Ele foi sentir o erro que ele cometeu enrolado nas algas marinhas que estavam no pescoço dele, dentro do ventre do peixe. Já pensou que situação? As algas marinhas enrolaram ele, eu estava lá todo atordoado, e ali ele dobra o joelho, dentro do peixe ele ora. Ele se converte dentro do peixe. Então, olha como que Deus faz as coisas. Mas você acha que quando Jonas fugiu e quis sair da presença de Deus, foi porque ele quis? Não, Deus deixou, porque Deus tinha um propósito para o percurso da história de Jonas. Se Deus tivesse, então, falado assim, não, eu não vou, deixa o Jonas, né? Não tinha história. Mas veja bem, Deus, tudo é a mão de Deus. Até o sair Jonas da presença do Senhor é um plano eterno de Deus, mostrando ali o que há de acontecer. Não tem nada que não está no controle de Deus. Amém. Para a salvação daquele que crê no Filho de Deus. Então, irmãos, o Senhor fez com que uma grande e violenta tempestade, nós já falamos, né? A provação tem o propósito de nos corrigir em relação à vontade de Deus. Aí acontece toda essa situação que nós já falamos. A provação tem o propósito de nos proteger diante das adversidades. E aí vai. A provação tem o propósito de nos fazer buscar a presença de Deus, certo? Muitas vezes, irmãos, tem um ditado popular que diz o seguinte, se a pessoa não vai pelo amor, ele vai pela dor, né? Mas a pessoa está, quando fala um adágio desse, ele está visando o personagem e não o plano de Deus. Então, Deus leva a pessoa a crer da maneira mais sofrida e ele leva a pessoa a crer da maneira mais regozijante. Ele tem os propósitos dele, para tudo tem um fim proveitoso. De Deus não tem nada errado. Tudo tem um fim proveitoso para ele. Então nós podemos notar assim, essa situação de Jonas ali, então ele chega lá em Nínive, ele prega o evangelho, eu imagino assim, o Jonas saiu que nem um louco dentro da cidade gritando, né? Essa cidade em poucos dias vai subverter, vai ser queimada, destruída no fogo, igual Sodoma e Gomorra, e saía gritando. A Bíblia diz que até o rei se converteu. Até o rei se converteu e toda a cidade se converteu, porque o Senhor tinha um propósito para aquela cidade. Irmãos, nós estamos aqui em pleno 2025, que muitos diziam que não passava do ano 2000, né? Os antigos diziam, né? De 2000 não passará. Nós estamos em pleno 2025 e nós estamos dentro do mesmo plano de Deus que nós vamos encontrar na eternidade, esse mesmo caminho, esse mesmo perfil. Quando nós podemos fazer o seguinte, e todas essas coisas que aconteceu, para visar o quê? Hebreus disse que todas as coisas que foram do passado foram figuras do presente. Na plenitude dos tempos, o Senhor, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, para que por intermédio dele todas as coisas se completassem. E lá em Hebreus 1 diz assim, outrora, ou antigamente, Deus falava de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, em sonhos, visões, em tudo. Nos últimos dias falou pelo seu Filho,
a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é. E aí, o Jonas aqui, Deus já fez aqui o Jonas visando um símbolo de Jesus. Abre para mim rapidinho, em Mateus capítulo 12, para nós terminarmos. Mateus capítulo 12, verso 38 a 40. É uma pena que um estudo desse a gente tem que passar pelo menos uns 6 meses para começar do princípio e terminar até o fim, né? Nós estamos atropelando aqui, mas para aproveitar, é muito bom aproveitar junto. Algum irmão pode ler aí, de 38 a 40. Mateus 12, 38 a 40. Então alguns dos escribas e fariseus replicaram. É isso? Isso. Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Veja bem, essa história de Jonas tinha que se completar em Cristo. Então, Deus, ele monta a sua história, porque ele é o autor da história e é o protagonista do filme também, de todos os acontecimentos. Já notou? Ele é o autor da história e é o protagonista do filme, de tudo isso que acontece, visivelmente. Nem só daquilo que é em espírito, mas daquilo que a gente vê. Então, do jeitinho que quando Deus faz essa situação na vida de Jonas, Deus já está enxergando Jesus lá na frente que ia acontecer a mesma coisa, e Jesus vai e completa aqui. Da mesma forma que aconteceu com Jonas, vai acontecer com o Filho do Homem. E o único milagre que eu vou mostrar para vocês, geração adúltera e pecadora, chamava eles assim na cara, na raça, é o sinal de Jonas, que 3 dias e 3 noites esteve no ventre do peixe, e eu vou estar 3 dias e 3 noites até a ressurreição. Então, é o mesmo perfil, Jonas e Jesus, para que se cumprisse todas as coisas que Deus colocou para que nós pudéssemos aprender da palavra de Deus. A história de Jonas foi usada por Jesus como um sinal profético sobre a sua morte e ressurreição. A morte de Jesus foi um momento de provação para o Senhor, que resultou na nossa salvação. Que provação maior a de Jesus? Quem teve maior provação? Nem o Jó não teve, porque o Jó ficou vivo. Jesus foi muito mais o sofrimento. Analisando aquele texto do sofrimento de Jesus, que ele estava no jardim, orando e clamando a Deus, se for possível, passa de mim esse cálice. A Bíblia diz que vertia água e sangue dele de sofrimento, antes dos homens, dos malfeitores, porem a mão nele. Ele estava sofrendo muito mais do que a própria morte do corpo físico, porque ele estava sofrendo o nosso pecado. Estava esgotando nele o sangue e água no corpo dele, na oração lá no jardim, antes dele ser pego pelos homens, pelos algozes dele. O sofrimento era muito maior. A gente imagina só ele ser sangrado, pregado os pregos. Muito maior foi o sofrimento dele pelo nosso pecado. E nós vemos aí, Deus teve que usar o seu filho numa provação tão grande dessa, com o propósito de salvar o pecador. Por isso nós devemos dar glórias a Deus, não merecemos. Dar glórias a Deus mesmo por conhecer a palavra de Deus. E lutar para ser mais fiéis a Deus. Não deixar as picuinhas, as coisinhas pequenas dessa vida estragar essa riqueza espiritual que Deus tem para nós. Nós temos novo céu e nova terra aguardando. Estamos aguardando esse dia maravilhoso. Jesus sofreu tudo isso com o propósito de nos salvar.
Assim como foi com Jonas e também com Jesus, Deus tem um propósito a nos permitir passar pela provação. Se nós passarmos, irmãos, por alguma provação, não deixe de servir ao Senhor por causa da situação que acontece em nossas vidas. Firme nas promessas em toda e qualquer situação, porque a nossa esperança está naquele que fez tudo por nós. Deus está no controle de todas as dificuldades que enfrentamos, conduzindo todos os acontecimentos que nos cercam para que o seu propósito se cumpra em nós e através de nós. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Pode cantar o hino agora? O senhor pediu para cantar o hino, Tu és fiel. Eu não sei se tem diferença na nossa letra. Pode cantar Eu não preciso nem o inário, eu sei de cor. Senão pode cantar comigo. Tu és fiel. No nosso inário, no Inário Novo Cântico, é o hino 32. Às vezes tem batista que tem o Inário Novo Cântico também, né? Eu tenho o cantor cristão, eu tenho harpa cristã, tem tudo em casa. Então, quando a gente aprende vários dos mesmos. O hino 32 do Novo Cântico. No celular vai encontrar Novo Cântico, hino 32. E assim... Achou? Tu és fiel, Senhor, ó Pai celeste. Teus filhos sabem que não falhará. Nunca mudaste na terra e nos ares, para louvar-te, Senhor, que és fiel. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, que bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guardas. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Pleno, flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas brilhando no céu. Tudo criaste na terra, nos mares, para louvar-te, Senhor, que és fiel. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta, nos guardas. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Pleno perdão, tu das e segurança, cada momento e ao Senhor, e no porvir, oh, que doce esperança, desfrutarei do teu imenso amor. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta, nos guarda.
Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Amém. Amém. Obrigado pela oportunidade. Que Deus esteja abençoando todos. Amém. Qualquer dia que a gente tiver outra oportunidade, pode estar participando com vocês de novo. Deus abençoe. Muito bom. Graças a Deus. A gente já faz uma reserva para o mês de novembro. Gratidão. Ação de graças. Já está convidado, convocado. Vai ser um privilégio. Já está feito o convite, viu, evangelista? Tá bom. Para o mês de novembro. Depois Acho que o ano passado ele... Só confirmar a data. O irmão participou conosco ano passado, se eu não me engano. Acho que sim. Mas vai ser um privilégio. Nós estamos num novo lugar, um novo momento. Mas o evangelho estava pregando e como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, nas palavras do apóstolo Pedro em Atos 10:38, ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. Eu gosto da expressão que Pedro usa aqui, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Em Marcos 7:37, é o versículo que finaliza o capítulo 7 de Marcos, aliás, 7:37 é o último versículo do capítulo 7. E quase finalizando o capítulo 7 de Marcos, vem para Jesus curar um homem surdo e que falava com dificuldade. De tal maneira, Jesus restaurou a situação desse homem que as pessoas admiradas, admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem. Faz ouvir os surdos e falar os mudos. Tudo faz bem. Nós só temos essa menção de admiração e declaração por causa do que o evangelista mencionou, o propósito de Deus. Tudo Deus tem um plano, um propósito. E todas as coisas contribuem, concorrem juntamente para o quê? Para o bem. Daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu decreto. A tendência nossa é nos assemelharmos a Jonas. Diante das dificuldades, você vai dizer como o leão da montanha. O que o leão da montanha fala? Saída pela direita. Vou dar no pé. Pernas para que vos quero. Vou fugir. Vou sair dessa situação. Eu não quero nem estar aí para a situação. Quero desaparecer. Né? Eu e Nínive? Não. Fugiu. Nós temos essa tendência também em fugir. Então, diante da situação, a nossa tendência é fugir. Se mandar. Não quero, não aguento mais isso. Né? Mas Deus tem um plano, Deus tem um propósito. E mesmo na nossa fragilidade, na nossa fraqueza, Ele não desiste do plano dele, do propósito dele. Eu estou pregando sobre oração, pregar amanhã à noite, homens e mulheres que oraram, mas igual Jonas, já pensou? Pior estado. Mas vamos reservar para amanhã, tá? Muito grato, evangelista, tá? Próxima vez nós vamos convidar mais gente. Faltam alguns lugares aqui, tinha espaço. Aqui a intenção é esse e esse. Vocês têm programação no domingo também? Temos quadro dominical, culto à noite. Temos a programação normal. Isso, nós estamos avante. Deus tem um plano, Deus tem um propósito. Tá?
Vamos finalizar com a oração e a bênção. Coloquemo-nos em pé. Vamos então, nesse momento, orarmos. Nosso Deus e Pai Celestial, que bom, Senhor, na bondade, que é algo do atributo, do caráter do Senhor, nos concedeste a vinda do evangelista para hoje à noite nos encorajarmos, nos animarmos no Senhor. Tu tens um propósito diante de cada situação que envolve a nossa vida, o nosso viver. Ó Deus, como é bom ler que Jesus, na sua obra, no seu ministério, ele fez o bem, o qual andou fazendo o bem. Destaca-se na palavra do Senhor, tudo faz bem, o qual andou fazendo o bem. E a tua palavra nos ensina a sermos vencedores do mal com o bem. Obrigado por essa noite, por esse momento, Deus, pela direção e obra do Senhor. Ó Pai, que oportunidades como a de hoje nos conceda pela tua graça, tua misericórdia, já nos preparando para novembro, Deus, confirma este propósito, que seja não nosso, mas do Senhor. Amém. Nós oramos, obrigado por tudo, damos graças, orando no nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Ok. Tenham todos uma ótima noite e até amanhã.